aqui, ó, uma cervejinha, só um golinho, e você sabe que, tipo, ai, meu ponto fraco é beber bebida alcoólica, né? Ou beber coisas que não vai fazer bem pro meu corpo. Então, você tem que falar, não quero não tô com vontade, hoje não, né? Então, a pessoa vai, claro, as pessoas vão perceber que você tá mudando, né? Então, mas você tem que fazer isso pra você e não pras pessoas, claro, elas vão perceber que você tá mudando, né? Que você tá deixando de fazer aquilo, mas você tá fazendo pra agradar a Deus, que você tá obedecendo a Deus, né? Então, quando a gente anda com o Espírito Santo, a gente vai deixando essas velhas coisas para começar a andar com Deus, a andar no Espírito Santo, né? E a gente vai ter essas coisas, né? O amor, a alegria, né? Como eu falei, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é ser fiel, né? Mansidão é a pessoa que tem paciência, domínio próprio, por exemplo, domínio próprio pode ser tanto como a parte carnal, os desejos carnais, como as nossas emoções. Tipo, se você tá com raiva, você vai ter o domínio próprio de você não ficar irritado e de ficar explodindo a todo momento, né? Então, contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Então, não há lei, por quê? Porque, assim, tá na lei, né? Que se a gente for olhar lá pelo Antigo Testamento, tem muitas leis, né? Então, não há lei que fala sobre isso de a gente ter, né? Então, pela graça de Deus, que Deus enviou Jesus, né? O Filho de Deus para morrer na cruz. Então, quando a gente se arrepende, né? A gente segue a Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, que é a graça de Deus também. Então, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está dando isso pra gente. Porque lá no começo, lá em Gênesis, Deus fala que quando nós criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, esse nós é o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que está em Adão, assim como está em Eva. E o que acontece? A imagem e semelhança. Imagem já é a gente, carnal aqui, né? Carne, feito de carne. Semelhança é a semelhança que eu escrevi aqui, que eu falei pra vocês, que é o amor, a alegria, todas essas coisas aqui. Então, se vocês querem praticar isso, sei lá, escreve um papel assim, escreve essas palavras, cola na parede pra quando você acordar e você vai ler. Hoje eu tenho que ter alegria, então vou praticar alegria. Mas, assim, primeiro a gente tem que praticar o amor, né? Porque a gente vai ter alegria, paz, essas coisas todas. Então, que são os frutos do Espírito Santo, né? Então, a gente vai ser semelhante a Deus. Porque Jesus é o próprio Deus. Então, Jesus é semelhante ao Pai, certo? Então, a gente é os irmãos mais novos de Jesus. Então, Jesus é o irmão mais velho da gente. Então, a gente tem que copiar o nosso irmão mais velho, que Jesus é totalmente disso, né? Como tá o Espírito Santo, né? Que falou. Então, se a gente for ler as histórias de Jesus, como Jesus, ele conversava com os discípulos, como ele interagia com as pessoas que estavam ao redor para ouvir a palavra dele, como ele falava, né, com os fariseus, né, com as pessoas, né, que criticavam Jesus. Jesus, com a sabedoria, ele sabia como falar, como sair, como entrar também. E, claro, Jesus, ele repreende, né, dá um puxão de orelha nos discípulos, né, que eles faziam muita coisa que não devia fazer, assim, pisavam muito na bola, né. Então, Jesus vai lá e repreendia, porque é assim mesmo, né, a gente está aprendendo. Então, assim como os discípulos estavam aprendendo, eles foram praticando. Então, se a gente for ler mais pra frente, lá em Atos, Gálatas, Efésios, né, a gente foi vendo os discípulos como eles se transformaram totalmente, né. Então, eles foram ensinando para outras pessoas sobre isso, né. Não só sobre a salvação de Jesus, mas também a gente vê que eles têm mais amor, que eles têm mais alegria, têm mais mansidão. Por exemplo, o Pedro, né, que é o discípulo de Jesus. Alguns falam que ele é colérico ou falam que ele é sanguíneo, né?
Então, que ele é de chegar junto, né? De explodir, né? Como na última parte lá da história de Jesus, quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, né? Que o Judas, né? Ele traiu Jesus. Então, o Pedro, ele quis salvar Jesus como cortando a orelha do soldado lá, com a espada dele. E aí depois Jesus pega a orelha e cura o soldado, né? A orelha do soldado. Então, o Pedro é muito impulsivo, né? Então, quando ele foi aprendendo isso, ele foi tendo essas coisas do Espírito Santo. Então, é a mesma coisa na gente. Antes a gente fazia coisas, né? A gente era impulsionado a fazer coisas que a gente não é mais a fazer isso. Então, a gente tem que pedir muito para o Espírito Santo, né? Pedir para Deus, Pai Deus, me ajudar a dar o amor, me ajudar a dar a alegria, a paciência, coisas que a gente percebe que tá faltando na gente, né? Porque a gente tem que lutar, trabalhar nisso para ser como o Espírito de Deus fala, né? Ser semelhantes a Deus. Outra parte aqui, a última parte que eu quero dizer para vocês, que está no Efésios 6, a melhor parte que a gente é mais conhecida é a armadura de Deus. Então, Efésios 6, 10. Vamos lá, deixar um tempinho para vocês abrirem aí. Vou começar a ler aqui, tá, gente? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, Paulo está falando aqui para a gente usar a armadura de Deus. Porque quando a gente está no Espírito Santo, o Espírito Santo vai fortalecer a gente. Quando a gente vai resistindo contra os desejos carnais. E eu sou testemunha disso porque também eu caía muito, né, nos pecados. Então, quando eu fui tendo mais um momento com Deus, eu fui orando, fui lendo a Bíblia, fui jejuando, eu fui me sentindo mais fortalecida em Deus. Então, não tô mais fazendo aquilo que eu fazia antes. Mas tem outra coisa, que é a parte celestial. Lembra que eu falei? A parte sobrenatural? O Espírito. Então, existe, para quem segue a Tânia Teresa, a pastora Tânia Teresa, ela foi juíza. E ela disse, eu fui juíza para conhecer também não só as leis dos homens, mas também as leis espirituais, que é o segundo céu. Porque as leis de Deus é uma lei legal, né? Então, tudo a que a gente faz, a gente peca, tem consequência futuramente. E ela fala também sobre herança hereditária, né? Por exemplo, o meu bisavô, ele é muito drogado, então o meu avô também ele começou a se drogar, o meu pai também, e eu também comecei a me drogar. Aí, e Deus fala que Deus visita de até a terceira ou quarta geração, né?
Então, essa quarta geração, Deus dá misericórdia para essa pessoa, para ela se converter, e ela se converte, né? Então, mas o que acontece? Essa pessoa tem que estar consciente de que, como eu falei, geração hereditária, né? De que essa parte de, como eu coloquei o exemplo, né, de drogas, ela tem que cortar, tem que chegar em Deus e falar: Deus, eu me arrependo por ter usado drogas, porque eu sei que faz mal pro meu corpo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, perdoa o meu pai, perdoa o meu avô, perdoa meu bisavô, e pedir perdão para as gerações anteriores, né? Que é uma coisa muito profunda, gente, é sério, uma coisa muito profunda essa parte espiritual. Então, porque a gente é liberto e a gente não passa para nossa próxima geração seguinte, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, né? Então, é uma coisa muito profunda essa parte da lei espiritual em Deus. E sobre a armadura de Deus, tá falando aqui pra gente se cobrir, porque o diabo, ele anda ao derredor da gente, ele vigia, ele fica observando os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, e ele vai nos nossos pontos fracos para derrubar a gente, para vencer a gente. No caso, são os pecados, né? A parte de. Aí, como fala mesmo? As ciladas, né? As tentações, né? Que o diabo faz pra gente cair. Pra quê? Porque quando a gente cai, a gente perde a conexão com Deus, né? A gente se esfria espiritualmente. E pra gente não se esfriar, porque se a gente se esfria, a gente perde a comunhão com Deus e o que Deus quer ensinar pra gente, o que Deus quer mostrar pra gente, porque é uma coisa muito profunda a palavra de Deus, né? Então, quando a gente conecta, a gente tá forte com Deus, né? Então, é isso que o diabo tenta fazer com a gente. Então, a gente tem que estar sempre vigiando, firme em Deus. Leia a Bíblia, a armadura de Deus, leia em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, no mundo espiritual, ele pega tudo. Então, você vai estar protegida. Tem um vídeo que eu postei no Story. Não é no Story, não. É no... esqueci o nome. Tá lá no YouTube. No Reels, alguma coisa assim, sabe? De 1 minuto no máximo. Que eu falei, a boca fala é o poder. Tudo que a gente fala, a gente tem poder pra amaldiçoar e abençoar. Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, por exemplo aqui. Sou muito tímida, eu tenho muita vergonha. Então você vai continuar tendo isso, né? Então o diabo aproveita essas palavras assim pra gente ficar naquilo, entendeu? E eu falei muito isso em Provérbios, né? Que também talvez no tema anterior sobre a parte física, né? Que o diabo ele quer manter a gente assim, né? Nesse nível, preso no diabo. E o diabo ele não quer que a gente cresça, né? Então, quando a gente fala essas palavras de maldição para nossa vida, também para outra pessoa que também pode voltar contra a gente nunca vai sair daquele lugar. Então, a gente tem que começar a abençoar. Eu, Emanuela, eu vou crescer, eu vou ser ousada, eu vou ser corajosa. Então, a timidez não tenho mais, sabe? Profetizar a sua vida, abençoar a sua vida. Eu vou ter sucesso na minha área financeira. Eu sou rica na minha área financeira, por exemplo, né? Sou rica na área espiritual, eu tô forte em Deus, sabe? Abençoar, né? Então, quando a gente abençoa, a gente vai crescendo em Deus, né? Que é uma coisa muito bonita, né? Então, muito obrigada por terem me ouvido aqui. E uma dica para vocês, leiam do livro Ateus, para se vocês querem conhecer mais sobre o Espírito Santo, leia do livro Ateus até o Apocalipse, né? Que o Apocalipse fala mais sobre como fala mesmo? A parte, também que Deus, né? Como Jesus vai chegar, né? É a profecia, né? Então, mas leiam tudo isso para vocês compreenderem mais sobre o Espírito Santo, tá bom? Então, que Deus te abençoe e muito obrigada por ter me ouvido até aqui.